fizéssemos um diário da última semana de Jesus, antes da crucificação, nós teríamos, por exemplo, a quinta-feira, né? A quinta-feira antes do que é chamada sexta, a sexta-feira da crucificação. Nós vamos ler o texto daqui a pouquinho. Você pode estar já com a sua Bíblia atenta aí, Marcos capítulo 14, 12 a 17, nós vamos ler esse texto. Então, se nós fizéssemos um diário dessa semana de Jesus, nós vamos ver que essa última quinta-feira foi um dia cheio. Jesus e os seus discípulos se preparavam para a festa daquela Páscoa judaica, né? Aquela celebração da última ceia, então, que foi instituída pelo Senhor na condição da nova aliança selada com o seu sangue. Então, esse dia, essa quinta-feira, daquele dia, daquela semana de Jesus lá, e os discípulos, começa com as chamadas preparações da Páscoa. E eu quero ler o texto que fala exatamente desse início dessas preparações, que eu já falei para vocês aí, Marcos 14, 12, 25, e nós vamos ler aqui agora de 12 a 17, ok? No primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, perguntou-lhes os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? De modo que ele enviou, então, 2 dos discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, a um homem que leva um cântaro de água, e vos sairá ao encontro, segui-o. Onde quer que entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto, preparai-o ali. Saindo os discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, Jesus foi com os 12. Até aí. Então, aí está aquilo que nós falamos, né? Se nós fizéssemos um diário desta semana de Jesus, da chamada Semana da Paixão do Senhor, a última quinta-feira é esse dia, o dia dessa preparação, onde Jesus instrui, então, como eu disse, seus discípulos. Depois vai ser dito aos discípulos Pedro e João que garantissem. Por favor, quem está com o microfone aberto, desligue, por gentileza, nós já iniciamos, ok? Então, Jesus instrui os seus discípulos, Pedro e João, que garantissem o espaçoso cenáculo mobiliado e lá eles fizessem os preparativos para a refeição da Páscoa. Então, veja que essas preparações incluíam a compra, o sacrifício, o preparo, o assado de um cordeiro, além da arrumação da sala de jantar e da elaboração dos acompanhamentos. Eu quero até mostrar isso para você aqui, como é que isso acontece. Deixa eu colocar uma tela para vocês aqui, que vai falar exatamente dessa preparação da Páscoa, né? Como é que se preparava necessariamente? Então, Lucas 22, 8, que é um texto correlato e que, entre os evangelistas, são alguns dos que escrevem sobre esse momento da Páscoa, Jesus envia, então, Pedro e João àquela cidade para encontrar um homem que os direcionaria para o cenáculo, onde eles comeriam a Páscoa. É interessante nós entendermos que, muito provavelmente, Jesus havia feito esses acordos com a devida antecedência, junto aos seus apoiadores na cidade. Por quê? Porque, normalmente, as mulheres carregavam os jarros de água, não eram os homens. Os homens carregando um jarro de água sugere ter sido uma espécie de um sinal combinado para que os discípulos Pedro e João pudessem, então, encontrar tudo exatamente como Jesus havia dito. Isso é bem interessante de nós percebermos, ok? Ou seja, por quê? Porque a Páscoa original, antes do povo hebreu sair do Egito, essa Páscoa significava a passagem, Pessac,
né? Pensar que é o nome exatamente dado. É a passagem do anjo exterminador, lembrando que o sangue dos cordeiros havia sido aplicado nos umbrais, né? nas vigas das portas das casas dos hebreus, ali no Egito. E era aquele sangue que visualmente protegia para que o anjo visse e protegendo ali dos atos do julgamento vingador, né? Daquele anjo vingador que vinha vingar não sobre o povo de Deus, mas vinha trazer juízo de Deus sobre Faraó e os seus comandados. Isso está lá em Êxodo 12, 7, a partir do versículo 7 até o versículo 28 também. Então, a refeição da Páscoa, desde o início, incluía o cordeiro assado, com ervas amargas, com pão sem fermento. E eu quero registrar exatamente essa ideia do pão sem fermento. Quero que você destaque isso. Nós vamos depois falar um pouquinho sobre isso. Um molho de frutas e alguns cálices, no máximo 4 cálices de vinho, que acompanhavam, então, aquela refeição. E ela era uma refeição normal, era um jantar, que era compartilhada pelas pessoas ali que estavam naquele recinto após o pôr do sol, ou seja, no começo do anoitecer da quinta para a sexta-feira. Então, nessa Páscoa, Jesus seria, evidentemente, o Cordeiro Pascual. Seria ele. Ele seria o Cordeiro Pascual. O Cordeiro sacrificado para expiar os pecados do mundo inteiro. A grande sala do piso superior que Jesus se refere, é o chamado cenáculo, onde eles iam comer a refeição, a Páscoa, né? Indica que o proprietário daquela casa era uma pessoa de recursos. A comida e a bebida estariam colocadas numa mesa baixa, não era numa mesa alta como as nossas, mas numa mesa baixa. E era uma mesa como se fosse uma mesa de centro, retangular. E a forma de se assentar e comer à mesa facilita para nós a compreensão do texto que diz, reclinando-se à mesa sobre o peito de Jesus. Então, o discípulo amado, você quando lê o texto, você entende que ele diz que ele se reclina colocando a cabeça como se fosse a cabeça no peito de Jesus. Isso dá a ideia exatamente da forma como ele se reuniu em torno desta mesa, da mesa que tinha a refeição, então. Mas o principal é o que está agora colocado no versículo 13, que nós não lemos, mas que você vai poder acompanhar. Também Lucas 22, 23, se você abrir, você vai ver que é o texto correlato desse momento. Então, enquanto eles comiam, enquanto aquele cordeiro era servido e era comido com aquelas ervas, Jesus faz um anúncio surpreendente. Um dos 12 que estavam ali, que estavam comendo a refeição da Páscoa, estava prestes a traí-lo. Aquela notícia chocante e perturbadora para os discípulos inicia ali um movimento entre estarem juntos ali, mas a tentar identificar o traidor, indagando entre eles quem seria, quem será, quem seria, né? E, evidentemente, aquela pessoa, aquele homem que estava ali, que ia cometer um ato covarde e criminoso de trair o seu mestre. Isso está lá em Lucas 22 e também nesse texto que nós lemos de Marcos, capítulo 14. Então, veja que, diante desses acontecimentos, os discípulos podiam sentir que um confronto épico estava se aproximando. E eu quero mostrar isso para você dentro desse slide que estamos mostrando aqui. Né? Os discípulos perceberam que algo estava acontecendo, um confronto maior estava acontecendo ali. Só que, ingenuamente, aqueles discípulos estavam convencidos de que eles estavam do lado certo. O lado que eles imaginavam seria o lado que conquistaria, né? O status, o poder, a riqueza. E é impressionante que mesmo há quase 3 anos andando com Jesus, o ego dos discípulos, isso tem a ver conosco, né? O ego dos discípulos, nesses egos, ainda residia aquelas disputas,
aquelas disputas por conquistas humanas de poder e de sucesso. Isso fazia parte da vida dos discípulos e fazia com que eles tivessem também fortes discussões, né? Argumentando a respeito de quem seria o maior, o mais importante nesse novo reino. Se você anota aí para você poder ler com calma isso depois, Lucas 22, 24, traz exatamente essa ideia. Fica claramente colocada essa questão. Mas Jesus rapidamente coloca um fim nessa discussão, trazendo um argumento poderoso. O argumento de Jesus é: a autoridade no reino de Cristo é na contramão dos governantes dessa terra. Né? Ou seja, os maiores, os mais destacados, aqueles que têm autoridade, são os que devem servir aos menores, aos que têm menos capacitação. E aí nós precisamos parar e pensar algumas questões diante disso. E eu diria para você, em tempos de egos transformados, como consolo para aqueles discípulos, o Senhor assegura àqueles seus comandados que realmente chegaria um tempo em que eles se sentariam em 12 tronos para julgar a nação de Israel. A preocupação daqueles discípulos era uma preocupação também política, de que Jesus seria o Messias para vencer politicamente, para ganhar a guerra ali contra o Império Romano, né? Mas Jesus então traz essa ideia: olha, vocês vão se sentar, isso está lá em Lucas 22, 28, vocês vão se sentar em 12 tronos para julgar a nação de Israel. Isso é interessante nós entendermos, porque haverá um julgamento da nação, um julgamento próprio da nação de Israel no fim dos tempos. Mas esse tempo não havia chegado ainda. Então, até lá, até esse tempo chegar, que ainda não chegou, evidentemente, muita perseguição e sofrimento precisariam ainda ser experimentados por Jesus e seus seguidores. Muito bem, avançando agora com o exemplo de Jesus dentro desse contexto, dessa semana, dessa quinta e sexta-feiras, chamadas da Paixão do Senhor. Qual é o exemplo do Senhor Jesus? O exemplo está lá em João 13, 2. 13, 2 a 6. Né? E considerando novamente os nossos egos em transformação, as nossas capacidades, né? A nossa capacidade de viver, sobreviver ao nosso orgulho, à nossa soberba, considerando isso, precisamos imaginar a cena de Jesus lavando os pés dos discípulos durante a ceia. Isso é algo, aquela cerimônia chamada cerimônia do lava-pés, essa foi a grande lição de humildade. De humildade e de serviço, né? Dando o exemplo de como é que os discípulos deveriam proceder no reino do Pai. Isso confirma aquela palavra de Jesus. Aquela palavra que ele diz que o maior precisa servir o menor. Na verdade, ali o Senhor é Deus. O Senhor Jesus estava nessa posição de dar esse exemplo aos seus discípulos. Não deveria haver disputas entre eles sobre quem seria o mais importante, o mais poderoso, quem tinha mais autoridade. E nessa Páscoa a gente precisa pensar um pouquinho com isso. Precisamos aplicar para nós nessa Páscoa. Né? Eu chamei aqui o seguinte: Páscoa não é um tempo de lavar roupa suja, sabe? De lavar a roupa, às vezes em família se faz isso, né? Mas com certeza é um tempo de lava-pés. E fica aqui o questionamento para nós, para, quem sabe, literalmente, nós lavarmos os pés das pessoas. Porque para fazer isso, nós precisamos descer do nosso pedestal, descermos do nosso ego inflado, digamos assim, né? Aquilo que a gente vem trabalhando ao longo do tempo. Precisamos descer, nos ajoelhar. A imagem desse exemplo de Jesus é uma imagem de ter que descer e de se ajoelhar para lavar os pés das pessoas, daqueles discípulos. Eu faço uma pergunta para você, nesse tempo de Páscoa, nesse tempo de egos transformados. Quais pessoas nós precisamos fazer isso?
Será que nós temos pessoas que nós precisamos descer do nosso pedestal? Talvez pedir perdão. É um tempo de perdão. Páscoa é um tempo de perdão, é um tempo de libertação dessas amarras que nós temos. Foi o que Jesus fez. Então, naquela noite de Páscoa, como uma pessoa comum, Jesus estava sendo vendido, né? Vendido por alguém que o conhecia e que conviveu com ele, conviveu com Jesus e com os discípulos durante quase 3 anos. Ia fazer 3 anos, estava fazendo 3 anos. Então, Jesus estava sendo vendido, literalmente traído, vendido por 30 moedas de prata, por dinheiro sujo, pago por líderes religiosos, inclusive os líderes religiosos daquele tempo, do judaísmo daquele tempo. E é interessante você pensar que essas 30 moedas pelas quais Jesus foi vendido era o preço de um escravo. Naquela época, a escravatura era uma coisa comum. Era comum. E lá no Antigo Testamento, o Pentateuco vai dizer que 30 moedas era o preço de um escravo. Então, Jesus, além de ser traído, é pago por ele o preço de um escravo. E isso tem uma razão de ser. Ele, como eu disse, ele viveu a morte para que nós tivéssemos a vida. Foi vendido como escravo para que nós tivéssemos a vida, que tivéssemos tudo. Então, o que eu quero sintonizar com você é que Jesus tinha o direito de se ofender, de se irar contra o seu ofensor. Mas o exemplo de Jesus é que ele abre mão dos seus direitos. Abre mão da mágoa. Abre mão de ficar magoado, de ficar, no nosso linguajar, chateado, aborrecido, de ficar ressentido, de ter ressentimento, o que era natural nas condições como um ser humano que Jesus era. 100% homem, 100% Deus. Na sua qualificação como homem, como eu, como você, ele poderia estar ressentido, cheio de mágoa, diante desse fato. Mas a promessa de Deus Pai já existia naquela época e estava baseada no seguinte princípio: minha é a vingança, eu retribuirei. E Jesus não foi buscar, então, seus próprios esforços para melhorar a justiça de Deus. Ele deixou como estava. E o que nós aprendemos, então? Aprendemos que devemos deixar o assunto com Deus. As nossas querelas, né? As nossas brigas, nossas lutas, as nossas decepções, frustrações, devemos deixar com Deus. E detalhe, nós não devemos querer ajudar a Deus a cumprir o papel dele. É dele esse papel. Quando nós entregamos na mão de Deus, nós iremos viver na liberdade, então, do amor, mesmo que seja com o nosso adversário, com o nosso inimigo, quer ele se arrependa ou não. Então, eu quero mostrar para você o que a Páscoa nos ensina. A Páscoa nos ensina que nós, como disse um escritor cristão, né, dentro desse assunto, nós não somos obrigados a confiar em um inimigo. Você não é obrigado a confiar no inimigo, no adversário. Mas nós somos obrigados a perdoá-lo. Você não é obrigado a confiar, mas você é obrigado a confiar, a perdoá-lo. Nós não somos responsáveis, isso aqui é uma outra ideia muito interessante que a Páscoa nos ensina. Essa Páscoa de Jesus nos ensina com a atitude dele. Nós não somos responsáveis por fazer com que a reconciliação entre as pessoas conosco aconteça. A gente não é responsável por isso. Mas nós somos responsáveis por buscar essa reconciliação. Você percebe o que eu quero dizer? É preciso buscar se reconciliar com as pessoas. Esse é um tempo de reconciliação. Esse não é um tempo de comer chocolate. Esse não é um tempo de dar presente de coelhinho da Páscoa. Não, não é isso. É tempo de nós buscarmos reconciliação assim como nós fomos reconciliados com Cristo. Por causa desse sacrifício, por causa desta Páscoa. E foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer lá em Romanos 12, 18,
que você pode ver na sua Bíblia aí. O quanto depender de vós, eu diria, o quanto depender de você, tende paz com todos os homens. Quer dizer, é evidente que nós vivemos num mundo complicado, um sistema de mundo maligno, e que muitas vezes nós não vamos encontrar a paz ali na esquina. Não vamos encontrar a paz quando nós saímos do portão da nossa casa. Mas o texto de Paulo, que corrobora, que confirma aquilo que Jesus fez, o exemplo dele, e o que a Páscoa deve nos ensinar, é que o quanto depender de você, o quanto depender de nós, tem de paz com todos os homens. E aí nós precisamos aplicar isso para nós. Em tempos de egos transformados, que é o tema do nosso núcleo de estudos, a Páscoa nos ensina a viver um tempo de perdão, um tempo de reconciliação, reconciliação na família. Às vezes, filhos, pais, mães, tios, cunhados, gente que está brigada, que está vivendo lutas, como adversários, inclusive, às vezes. A Páscoa nos ensina a viver um tempo de perdão, um tempo de reconciliação, um tempo de libertação das cadeias que nos prendem, das coisas que nos aprisionam. Páscoa é um tempo de deixar as coisas ir, deixar acontecer. Sabe, muitas vezes nós precisamos deixar ir, deixar acontecer, soltar as amarras, soltar as traições que nos fizeram ficar amarrados, né, a pessoas do passado. Páscoa é um tempo de avançar. Perceba comigo que Jesus tinha o direito de se irar, como eu disse antes. Jamais houve alguém mais digno de honra do que Jesus Cristo. Jamais houve, jamais haverá alguém mais digno de honra do que ele. Mas também ninguém foi mais desonrado do que o próprio Jesus nesse tempo. Se alguém tinha o direito de ficar irado, de ser amargo, de ficar com amargura, né, no coração, se tornar alguém vingativo, essa pessoa era Jesus. Como é que foi que ele se controlou quando os homens que ele mesmo sustentou a vida deles cuspiram na sua face, o abandonaram, o negaram? E eu quero te mostrar no texto bíblico, lá de 1 de Pedro, você pode ver o seu texto aí, pode anotar, 1 de Pedro 2, 22, 23. Pedro diz assim, que ele, Jesus, não cometeu pecado, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quem é que julga? Quem foi que julgou retamente a causa de Jesus? O próprio Pai. Ora, se Jesus entregou a sua causa e se entregou nas mãos do seu Pai, como é que nós não fazemos isso? Como? Como é que nós sobrevivemos? Queremos ser discípulos de Jesus e não fazemos isso. Esse texto e todo esse contexto que estamos vendo dessa última semana de Jesus, dessa quinta, sexta, sábado e domingo de ressurreição, isso reafirma que Jesus tinha a sua fé postada. Jesus também tinha fé. Essa é uma afirmação importante. Ele também tinha fé. A sua fé era postada na graça futura do justo juízo de Deus. Por isso ele aguentou essas coisas todas. Por isso ele suportou todas essas coisas. Jesus não tinha necessidade de se vingar pelas humilhações que ele sofreu. Ele confiou sua causa a Deus, como eu acabei de falar. Deixou a vingança nas mãos do Pai e orou pelo arrependimento dos seus inimigos. Está lá em Lucas 22, 34. Então, nessa hora mais sombria, nessa hora mais dark, Jesus ainda está moldando os seus discípulos. Moldando não somente os discípulos, mas a nós também, os seus futuros discípulos, né? Sobre o custo da submissão,
sobre a necessidade de nós termos uma completa obediência à vontade de Deus. Então, se nós pensarmos e olharmos através do nosso orgulho, do nosso ego, da nossa soberba, a submissão nem sempre é algo agradável. Você vai concordar comigo. A submissão, ela não é algo agradável muitas vezes, não é. Muitas vezes é dolorosa, inclusive. Eu creio que no caso de Jesus, a submissão foi dolorosa. Muito dolorosa. Mas eu te digo uma coisa, ela sempre valerá a pena. O autor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 5, versículo 7, pode anotar aí para você ler depois, diz assim: enquanto Jesus esteve na terra, ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. E as suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Aqui está algo muito interessante nesse texto. Porque o texto diz que as orações foram ouvidas. Mas, por outro lado, não houve livramento daquilo que Jesus deveria cumprir como missão, como propósito de Deus Pai para a sua vida. E ele morreu na cruz. Ele sofreu. A submissão dele foi dolorosa. Mas é importante nós entendermos isso. A oração foi atendida. Porque ele estava orando segundo o critério do Pai, permitido pelo Pai. Então, eu quero dizer para você que em tempos assim, de egos transformados, nós precisamos pensar no abatimento que se abateu sobre Jesus. Né? Vamos ver isso, então? Como é que isso acontece? Esse abatimento que acontece com ele e que acontece conosco também. Como é que foi esse abatimento? Mateus 26, 36, 38 nos leva a esta realidade. Ou seja, nesse tempo atual, que nós vivemos com tantas pessoas abatidas, né? Nós estamos saindo de um período de pandemia de 2 anos e que nos leva a pensar que muitas pessoas vivem ainda dentro desse abatimento. Abatimento que fez com que pessoas se ressentissem pelos aqueles que foram, por aqueles que ainda estão adoentados, por aqueles que estão com sequelas. Mas eu quero me lembrar de Jesus nesse primeiro momento de abatimento. Nesta noite de quinta-feira, em que Jesus está sendo traído, ele lutou algumas batalhas espirituais profundas, talvez como você viva também. E essas batalhas eram exatamente contra o abatimento de alma. Era a véspera de uma grande batalha espiritual. Satanás, as suas hostes estavam ali prontas, reunidas, para lutar contra o Filho de Deus. E quando Paulo escreve sobre os dardos inflamados do maligno, lá em Efésios 6,16, nós podemos entender como certo que dezenas, talvez centenas desses dardos foram disparados contra Jesus naquela noite no Getsemane. Quando você lê Mateus 26, 36, 38, que é esse texto que está aí, diz assim: em seguida foi Jesus com eles para aquele lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E o texto vai dizer: então lhes disse a esses 3, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai e vigiai comigo. Então, aquela tentação angustiante, preocupante, era de desesperar, de fazer entrar em desespero para que Jesus não cumprisse sua missão. Os dardos inflamados contra ele vinham também como pensamentos daquele tipo: não vale a pena morrer, não vai funcionar, você não precisa morrer. Que é uma reprise daquela tentação de Jesus lá no capítulo 4 de Mateus. Ou seja, os efeitos desses ataques de Jesus eram um transtorno emocional fortíssimo. O que Satanás queria produzir era um espírito de abatimento, um turbilhão de emoções que levaria Jesus a desistir do que o Pai tinha enviado ele fazer. O pensamento demoníaco de que o Calvário não faria nenhum sentido fazia o seu corpo estremecer e ao Senhor suar sangue ali no Getsemane. A onda de choque
a explosão do abatimento quebrava a tranquilidade da sua alma. E eu estou falando de Jesus. Mas esse Jesus que passa por isso. O Evangelho vai dizer também, o Evangelho de João vai dizer, lá no capítulo 12, que Jesus estava perturbado no seu espírito. Mas, por outro lado, nós vamos entender que Jesus também advertiu os seus discípulos para não ceder ao abatimento. E isso é o que eu quero sintonizar com você hoje aqui. É isso que eu quero dizer para você. Aquilo que Jesus diz na sua oração sacerdotal, né? Não se turbe o vosso coração. Nesta semana de Páscoa, nesta Páscoa em que o Senhor Jesus se dá por nós, ele diz para os discípulos, João 14, versículo 1, e diz para nós também, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Esse é um ponto interessante de nós pensarmos, né? E isso me faz lembrar aquilo que aconteceu no caminho da estrada de Emaús, né? Com Jesus já ressuscitado, Cleopas e mais um discípulo, que demonstravam desânimo, desalento, abatimento, desesperança pela morte de quem ele esperava que deveria ser o remidor de Israel. E o Jesus ressuscitado, naquele caminho de Emaús, vai dizer para eles, lá no versículo 25, Lucas 24, versículo 25, tolos de entendimento, lentos de coração para entender, para crer tudo quanto os profetas já declararam a vocês. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E aí vem uma ideia interessante de que a glorificação só veio depois do sofrimento. E é esse o parâmetro do que aconteceu com Jesus e que acontece conosco. Eu quero dizer para você, não será diferente com você e comigo. Eu quero dizer para você uma frase, uma palavra. Desiluda-se. Desiluda-se dessa vida de euforia, de felicidade todos os dias, que tem somente coisas boas, que tem somente o sucesso, que não tem nenhum insucesso, que só tem, né, ou seja, fraqueza, decepção, porque não vai ser assim. Se você viver o Evangelho de Jesus Cristo, não será assim. Não será desta forma. Ou seja, em tempos desses egos transformados, nós precisamos pensar que, como Jesus e como os discípulos de Jesus, você já sentiu vergonha? Vergonha de situações, de circunstâncias, de pessoas. E pensando em nós como discípulos, grande parte da vergonha que nós sentimos não tem origem em Deus, não tem origem no Senhor, não tem origem na nossa fé, na nossa crença, mas ela tem origem em nós mesmos, nossos egos inflados. E essa desconformidade com os nossos egos que nos faz sentir vergonha de algo, de alguém. E eu quero te mostrar isso, porque um dos fatores que fez com que aqueles discípulos sentissem, um dos fatores negativos nos seus próprios egos, foi exatamente vergonha. E eu quero te mostrar isso aqui. Como é que isso aconteceu com aqueles discípulos e que acontece conosco também. Ou seja, a vergonha é uma das razões pela qual nós somos, às vezes, tentados a sentir, de nos afastar daquilo que Jesus é. Sentir vergonha, inclusive, dele, da própria mensagem dele e dele mesmo. E sabe por que acontece isso? Porque o poder do Senhor, o poder de Jesus, não se mostra da maneira como o mundo reconhece, como sendo algo poderoso. Os motivos pelos que os discípulos tiveram para sentir vergonha foram exatamente esses. Eles fugiram no momento crucial. Por que eles fugiram? Por dois motivos, por medo e por vergonha. Pedro, com seu temperamento volátil, imprevisível, né, temeu pela sua vida e se envergonhou do Senhor. Algum tempo depois, na descida do Espírito Santo, lá em Atos, é que ele foi moldado como um líder para não se envergonhar. Um líder dinâmico, um líder que não era capaz mais de se envergonhar. Quando nós olhamos para Judas Iscariotes,
o infame seguidor de Jesus por 1 ano e meio, né, que veio a ser discípulo ali de Jesus e depois foi cuidar das finanças do grupo, e ele torna-se um corrupto ao lidar com dinheiro. Ou seja, como é que era o ego de Judas? E por que em algum momento ele sentiu vergonha também de estar naquele grupo? Porque ele era corrupto, ladrão, avarento, mais interessado nas causas políticas da nação do que no ministério de Jesus. E ele se torna traidor e ele vai exatamente manifestar isso com a sua própria vida, ele vai pagar com a sua própria vida isso. Os discípulos sentiram vergonha de Jesus diante de fatos negativos que aconteceram ali naquele momento, naquela situação, naquela circunstância. Diante de fatos negativos com Jesus. Sabe por quê? Porque eles idealizaram Jesus como sendo um rei vencedor. Vencedor da luta política entre judeus e o Império Romano. Sentiram vergonha daquele Jesus que fez tantos milagres, mas agora nada fazia. Aquele Jesus que não se defendeu, aquele Jesus que estava sendo humilhado, que lavou os pés dos discípulos e estava agora seguindo para o seu sacrifício como uma ovelha muda. Eles sentiram vergonha porque eles foram avisados de tudo na hora H, dormiram. Não foi assim? Eles foram avisados de todas essas coisas várias vezes, mas na hora H, na hora crucial, eles dormiram e deixaram Jesus sozinho. E nem na crucificação, alguns deles não estavam presentes. Sentiram vergonha, em particular, no caso de Pedro, que foi avisado, mas o negou 3 vezes a si mesmo. Vergonha porque eram fracos. E, por outro lado, Paulo vai responder isso, né? Ele vai responder sobre essa questão da vergonha. Que de boa vontade, por mais de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aqueles discípulos eram fracos. Mas o poder do Senhor, o poder da ressurreição, o poder regenerador veio sobre eles. E eles passaram a ação do Espírito Santo em Atos. Trouxe uma capacitação nova para aqueles discípulos, né, que deixaram de se sentir envergonhados, como diz Paulo em Romanos 1,16. Por quê? Porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse versículo, ele nos diz a razão. Ele nos diz uma outra razão pela qual o Evangelho, a vergonha do Evangelho é uma vergonha inapropriada. Eu não sei você, mas em algum momento, muitas vezes, nós nos sentimos envergonhados diante de situações. Do próprio Evangelho, do próprio Jesus, daquilo que nós realizamos, ou daquilo que deixamos de fazer, né? Então, esse Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação. Então, não há motivos para uma vergonha inapropriada. Porque para o mundo, o Evangelho não se assemelha a poder. Pelo contrário, para o sistema do mundo, o Evangelho apresenta fraqueza. Por exemplo, né, nós vemos nas pregações, nas nossas comunidades de fé, as pessoas aprendendo a depender de Jesus. É o que nós estamos falando aqui. Dependa de Jesus. Entregue nas mãos dele, entregue na mão de Deus, entregue na mão do Senhor. Não se vingue. Liberte-se. Solte essas cadeias nesse tempo de Páscoa, né? Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele é poder para aqueles que creem, para a salvação e para dar glória eterna aos que confessam Jesus Cristo. E é interessante porque esse critério bíblico é importante nós entendermos. Não sinta vergonha por algo que honra a Deus. Não importa quão fraco ou tolo isso faça você parecer aos olhos das pessoas. Você entendeu? Não sinta vergonha por algo que honra a Deus. Muitas vezes nós estamos nos envergonhando daquilo que as pessoas estão olhando para nós, mas é algo exatamente que honra a Deus. Nós devemos olhar por uma outra perspectiva.
uma perspectiva saudável e redentora. Muito bem, queridos. Eu quero avançar com você para dizer, nesse momento de Páscoa, nesse momento em que nós estamos andando, nesse momento de conclusão, digamos assim, que nós estamos trabalhando, que nós podemos extrair e aplicar desses incidentes da quinta, dessa semana de Páscoa, em que Jesus passa. O que nós podemos extrair e aplicar desses acontecimentos? O que nós podemos tirar como lição? Eu queria que você pensasse sobre isso, que você pensasse especificamente sobre aquilo que nós falamos, né? Sobre questões relativas à vergonha, a questões que estão envolvendo o nosso discipulado, a nossa maneira de estarmos sendo disponíveis ao Senhor, as preparações que o Senhor tem conosco, né, nesse momento de Páscoa. Então, veja, repetindo, vergonha não é algo a ser evitado a todo custo. Nós precisamos dar espaço para que Deus trate a nossa vida. Eu queria que você pensasse nesse tempo de egos transformados. O que você precisa dessa libertação, dessa ressurreição?